Olá, sejam bem-vindos ao canal Dose Jurídica. Hoje a gente vai tratar de um tema muito importante para nós brasileiros, que é o federalismo fiscal. Como a gente sabe, a nossa Constituição ela determina que o Brasil é uma república federativa. Isso quer dizer que, além da União, a gente tem também os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos eles reunidos são o que nós chamamos de entes federados. E esses entes federados, como também nós sabemos, eles possuem responsabilidades que são determinadas pela nossa Constituição. Essas responsabilidades, elas precisam de financiamento, precisam de dinheiro para que sejam executadas. E é sobre isso que cuida o federalismo fiscal. Pois bem, então o federalismo fiscal ele pressupõe dois elementos muito importantes. O primeiro elemento é a existência de dinheiro para financiamento das atividades estatais, sejam elas da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. E, em segundo lugar, é a existência de autonomia por parte desses entes federados na consecução das atividades que lhe foram atribuídas pela Constituição. E para garantir o financiamento e a autonomia, a nossa Constituição previu dois instrumentos bastante relevantes. O primeiro deles é a distribuição de competências tributárias já no texto constitucional. E o segundo elemento é a repartição de receitas entre os entes federados. Vamos ver com mais detalhes cada um desses elementos. O primeiro elemento é a distribuição de competências tributárias pela própria Constituição, lá no nosso Sistema Tributário Nacional. Pois bem, a nossa Constituição determinou que alguns tributos qualquer um dos entes pode instituir, como, por exemplo, taxas, contribuições de melhoria. No entanto, quando ela trata especificamente dos impostos, ela determinou competências exclusivas, ou seja, somente determinados entes federados podem instituir impostos específicos que foram tratados por ela. Por exemplo, a União possui competência exclusiva para instituir o Imposto sobre a Renda. Possui também competência exclusiva para o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, o Imposto de Importação, o Imposto de Exportação, o Imposto sobre Propriedades Territoriais Rurais e assim por diante. Os estados também possuem competências exclusivas, como, por exemplo, o ICMS, que é o imposto cobrado nas transações com mercadorias, o ITCMD, que é o Imposto Causa Mortes e Doações, o IPVA, que é pago todos os anos pelos contribuintes, que é de competência exclusiva dos estados. Da mesma forma, aconteceu com os municípios, que possuem competências exclusivas, como o IPTU, que a gente tem que pagar todo ano, o ITBI, que é pago na transferência de propriedades imóveis, e também o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Portanto, uma das características mais importantes do nosso federalismo fiscal é o respeito a essa repartição rígida de competências tributárias pela nossa Constituição. Sem que haja esse respeito entre os diferentes entes, haveria uma quebra na autonomia que é consagrada pela nossa Constituição. Imagine a hipótese de um município instituir um imposto sobre transações comerciais com mercadorias ou de um estado instituir imposto sobre serviços. Essa invasão de competência tributária, ela é vedada pela Constituição justamente porque impacta o nosso federalismo, porque subverte o nosso federalismo fiscal. O segundo elemento muito importante para o federalismo fiscal é a repartição das receitas tributárias. Então, por exemplo, a União ela é competente para instituir imposto sobre a renda, mas a nossa Constituição estabelece que uma parte dessa arrecadação dos tributos federais tem que ser destinada para os estados e para os municípios. Isso acontece com os diferentes impostos que são cobrados pela União. A mesma coisa acontece com o imposto estadual, o ICMS, que a Constituição determina que 25% desse imposto seja distribuído entre os municípios que compõem aquele estado. Portanto, a nossa Constituição ela estabeleceu uma série de mecanismos de transferências de receitas tributárias entre os diferentes entes federados, tanto da União para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios, quanto dos estados para os municípios. E o estabelecimento dessas transferências já na nossa Constituição é também uma marca do nosso federalismo fiscal, porque fica resguardado
Já no texto constitucional, essa forma de financiamento para as atividades estatais desses entes subnacionais, garantindo, portanto, o orçamento e a autonomia para eles. Conforme a gente pôde ver, o federalismo fiscal ele é um princípio que norteia a nossa federação, é uma das vertentes do nosso pacto federativo. E ele diz respeito especificamente sobre a forma de financiamento dos entes federados e a autonomia que esses entes federados têm para com o orçamento que lhes é destinado pela nossa Constituição. O respeito ao federalismo fiscal é o respeito ao pacto federativo, é o respeito à autonomia desses entes federados. Por isso a importância desse princípio para o nosso ordenamento e para a nossa Constituição. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, por favor, deem like e compartilhem com as pessoas que vocês acham que se interessam com o tema. E sempre fiquem ligados aqui no canal Dose Jurídica, que estamos sempre produzindo conteúdos interessantes sobre direito.